Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui, nossa aula de noções de saúde e segurança do trabalho, aula 2. Espero que vocês tenham visto aí o vídeo, conforme sugerido na aula anterior, e que vem, demonstrar aí a importância dessa matéria para vocês aí, futuros agrônomos. Então, mais uma vez, a gente vem trazendo aí o objetivo de estudar saúde e segurança do trabalho no curso de vocês, de agronomia, A gente tem aí a ideia, de fomentar a cultura de segurança do trabalho e conscientizar você, de modo que passe a fazer parte da cultura de fazer com que a gente consiga aí melhores condições de trabalho para todos, nessa nossa área aí rural. Então, para começar, eu gostaria de apresentar aí para vocês o que nós iremos ver durante esse bimestre, e aí para que vocês possam já ir aí, quem sabe, pesquisando, sobre cada tópico a ser estudado aí. Então a gente na primeira aula viu aí sobre a história do prevencionismo, a gente viu que o nosso setor aí de saúde e segurança ganhou forças, Realmente foi lá na Revolução Industrial. E hoje nós vamos dar início aí à introdução à norma regulamentadora NR31, que é a que trata aí do trabalho rural, A gente vai trazer alguns conceitos aí sobre legislação trabalhista e previdenciária, em relação à saúde e segurança do trabalho. E decorrer do curso aí desse bimestre, a gente vai trabalhar aí os princípios de saúde e higiene no trabalho, preceitos da gestão de segurança ocupacional, fatores que formam a higiene do trabalho. A gente vai conhecer os riscos químicos, físicos, mecânicos e biológicos, conhecer os riscos laborais, dentro desses aí citados, identificar, conhecer como identificar as fontes geradoras desses riscos e conhecer o que vem a ser aí os mapas de riscos, Conforme eu falei na aula anterior, quando a gente chega num ambiente e tem um mapa, com umas bolinhas coloridas, cada bola representa um risco diferente, cada cor um risco diferente, e hoje eu vou ilustrar para vocês o que vem a ser também. Mas enfim, começando aí na NR31, a gente sofreu uma alteração recentemente, que vai entrar em vigor agora no outubro, se eu não me engano, dia 21 ou 22 de outubro, e que trouxe algumas mudanças aí significativas para a nossa área rural, mas que vem para agregar, eu creio que deixou mais próximo aí da realidade, da nossa realidade do campo, e que realmente restringiu a necessidade de atendimento apenas dessa NR, tem algumas exceções, mas que logo a gente vai apresentar aí para vocês também. Então a gente vai receber aí noções gerais sobre as responsabilidades, obrigações e competências tanto do empregador quanto do empregado com relação à segurança no trabalho aí no ambiente rural, através dessa NR31, que desde 1988, ela traz aí regras claras sobre a saúde e segurança que devemos cumprir nesses ambientes rurais. E hoje, com essa atualização, deixou bem claro que para cada atividade econômica registrada, existe uma ou mais normas de segurança do trabalho a serem cumpridas. No entanto, o objetivo principal da NR31 é estabelecer as regras a serem observadas na organização e no ambiente de trabalho de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com segurança e saúde no meio ambiente de trabalho,
Então a gente vê aí que na aula anterior, né, que quando a gente não atende todos os requisitos, né, a gente tem uma série de fatores e prejuízos, não só para as empresas, né, mas também para a sociedade e os trabalhadores através do acidente, né. E aí a gente tem aí a NR31 que vem a ser necessária de ser estudada, né, e implementada nesses segmentos aí, ó, da silvicultura, da exploração florestal, da aquicultura. Então, não é só simplesmente o nosso que está mais próximo aqui, né, que é a agricultura, né, por exemplo. Então, aí, em outras palavras, né, a norma aí vem trazendo a documentação de saúde e segurança, né, exigida para a atividade rural, né, que atestados de saúde ocupacional, né, é necessário, que avaliações de segurança são obrigatórias, né, treinamentos e capacitações são obrigatórios para as funções aí agrícolas. Então, são uma série de itens que são detalhados nessa NR, né, que vale a pena aí vocês depois pesquisar ela lá, conforme no site foi mostrado na aula anterior, para conhecimento. E em quais situações a NR31 pode ser aplicada? E quando devo usar, né, outras normas aí, né? A NR31, né, como a gente viu aqui no slide anterior, vai ser aplicada nesses segmentos aí, né? Porque hoje cada atividade econômica, né, tem a sua norma específica, né? No entanto, vou recorrer a outras normas aí quando houver remissão expressa da atividade de outras NRs na presente norma, né? Quando não for mencionado algo que eu precise, né, não foi detalhado, eu vou recorrer a outra NR desde que ela se enquadre aí no ambiente rural, né? No caso de embargo e interdição, a gente vai recorrer aí a NR3 para entendimento, né, e atendimento. Em casos da atividade rural aí, usar caldeiras, né, vasos de pressão, tubulações, tanques metálicos de armazenamento de diesel, né, combustível, né, enfim. A gente tem também aí hoje a questão da amônia, né, porque é utilizada na refrigeração de câmaras frias, e nesse armazenamento da amônia, né, ela é feita em vasos de pressão, então a gente tem que buscar atender a NR13. Além dessa situação, a gente sabe que muito é usada aí compressores, né, então todos esses compressores devem também atender a NR13, né. Quanto aos aspectos de insalubridade, tem a NR15 e a NR16, que trata da periculosidade, né? Então a gente tem aí as atividades que são enquadradas aí na insalubridade quando não consegue se eliminar ou neutralizar aquele risco, né, para o trabalhador, aquela exposição. Então a gente tem uma série de situações aí que pode enquadrar em insalubridade para a pessoa, né? E tem aquelas atividades que são consideradas periculosas, né? Que entra aí o abastecimento, né? Atividades de motociclista, né? Então, quando a gente pega a NR16, ela é bem específica naquelas atividades que são consideradas periculosas. E a gente tem aí também que atender a NR20, né? No caso de abastecimentos, tanto de GLP, né, como de diesel ou gasolina, né, a gente tem que buscar atender ela também. Então, a gente tem aí também a NR28, que vem nos dizer aí como que funciona aí a fiscalização, né, e quando eu não atendo algum item, né, como é calculada a penalidade, como é calculada a multa, né. Então, para a gente dar seguimento, né, essa parte aqui, eu simplesmente dei uma introdução no que vem a ser NR31, né? Se a gente fosse aprofundar aqui, íamos ficar muito tempo falando sobre ela, né? Mas eu peço a vocês aí que, caso tenha curiosidade, né, entrem no site lá do ENIT, né, e busquem baixar ela para entender todos os dizeres, né? Qualquer dúvida, estou aí à disposição, né? Quando a gente fala em legislação trabalhista e previdenciária, são duas legislações que infelizmente são diferentes,
mas que trabalham conceitos aí que vêm a ser de certa forma iguais também, né? Mas quando a gente tem que atender ali a legislação trabalhista, a gente vê que a forma de trabalhar, né, penalizar ou até uma metodologia de avaliar é um pouco diferente da previdenciária, né? Mas que eu digo, né, que é diferente, mas igual, porque todas elas vêm com o mesmo motivo, né, pelo mesmo motivo, é garantir, né, que o trabalhador tenha seus direitos, né, de ter condições ambientais ali de trabalho, né, segura, né, que não vai adoecer, que não vai causar um acidente, né. Então, por isso eu digo iguais, né? Tem o mesmo motivo que as move aí para existirem, né? Então, a gente tem alguns conceitos aí que são trabalhados dentro dessas legislações, que é o incidente e o acidente, a doença do trabalho. E para isso tem uma diferença, né? O incidente é aquilo que não trouxe um dano ali, né? É um acontecimento perigoso resultante do trabalho ou ocorrido durante ele, mas que não causou danos pessoais, né? Já o acidente, ele é uma ocorrência imprevista, indesejável, né? Que relacionada com o exercício do trabalho, mas que resulta, né? Ou possa resultar em lesão pessoal, né? Então tem essas duas situações aí que o CSTR, né, que é a equipe ali de saúde e segurança, deve ter conhecimento para poder registrar, né, ter um controle para saber como que está sendo esses incidentes dentro da empresa. Por quê? Um incidente, né, um evento que uma hora pode se tornar um acidente. E para eu conseguir evitar que chegue a acontecer um acidente, eu tenho que ter esses acontecimentos mapeados, né? Então, dentro dessas legislações aí, tanto trabalhista e previdenciária, né, existe uma série de obrigações dos empregadores, né, quanto a NR31, para a promoção da segurança do trabalho em ambiente rural, bem como também obrigações e direitos do funcionário trabalhador. Então, não é só o empregador que tem obrigação, não. O empregado também tem. E o funcionário, né, ele tem ali a obrigação de usar o EPI, por exemplo, né, desde que a empresa determinou, mas a empresa também tem que exigir o uso, né? Então, cada um tem seu direito, sua obrigação e que devemos entender, né, para poder garantir aí uma segurança do trabalho. A gente vai começar também hoje a falar um pouco sobre o módulo 2, né, que traz aí os princípios da segurança e higiene no trabalho, né? Dentro do contexto de combate aos acidentes de trabalho, né, a lei atual prevê que o empregador realize avaliações de risco. Então a gente trabalha aí, às vezes, a qualidade, né, o ciclo PDCA, né, que vem aí trabalhar o planejamento, o desenvolvimento, o controle, né, e a avaliação, né? Mas a gente tem uma nova forma de trabalhar também, várias outras metodologias, né, que traz aí o mesmo entendimento básico aí do PDCA, mas que faz uma estrutura diferente, né? Mas eu até brinco que é o ciclo ARAC, né, que é citado lá no NR9, que é a avaliação, reconhecimento, controle e avaliação, né? Então a gente tem aí a antecipação, reconhecimento, para a gente fazer toda a parte de levantamento, né? E assim cumprir os requisitos quanto à prevenção de acidentes e implementação de ações de segurança e saúde no ambiente de produção rural, incluindo aí a realização de exames médicos e disponibilização de materiais de primeiros socorros também. Então, quando a gente pega a norma lá, a gente vê que tem alguns requisitos a serem atendidos, né? E um deles é essa realização de exames e a disponibilização de materiais de primeiros socorros nas frentes de trabalho onde esteja aí
pessoas, né? Tem que ter uma pessoa responsável por essa maletinha aí de primeiros socorros também. A gente tem aí então, né, que é esse programa aí de levantamento de riscos, né, o PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural, que deve contemplar os riscos químicos, físicos, biológicos, de acidentes e aspectos ergonômicos. Antes, né, a norma vinha trazendo apenas a necessidade de fazer o levantamento de riscos químicos, físicos e biológicos, né? Agora ela trouxe aí também os acidentes e aspectos ergonômicos, né? E lá na NR31 fala que esse PGR-TR deve conter no mínimo, né, o inventário dos riscos, né, que é o levantamento aí de cada atividade, quais riscos as pessoas estão expostas ali, né, e ter um plano de ação. Para caso eu não consiga controlar ali, minimizar, faça um plano de ação para controlar pelo menos esses riscos, né? O que vem a ser esse risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes, né? Aí a gente já conhece as cores, né? Que o verde é o do físico, o vermelho é do químico, né? O marrom é do biológico, a amarela é dos riscos ergonômicos e o acidente azul, né? Então, quando a gente pega lá um mapa de risco, tem essas cores, né? Por causa disso aí, porque cada cor quer dizer um risco, né? E aqui vem detalhar, né, demonstrar para vocês aí o que pode ser enquadrado como risco físico, né? Então a gente tem aí alguma situação, por exemplo, onde a pessoa tem a exposição a um ruído, né, acima de 85 decibéis, em que ela pode trabalhar ali determinado tempo, né, sem causar danos, apenas se o risco ali estiver controlado, né, dentro dos 80 decibéis, né, porque a gente trabalha com um nível de ação. Quando chega já nos 80 decibéis, a gente já tem que mostrar que está fazendo algo, né? Então, a pessoa pode ficar exposta aí a 80 decibéis, não 85 decibéis. Então, a gente tem a cor verde para ruído, calor, frio, pressões, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações. O vermelho, que é o químico, poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, etc. O biológico, aí a gente tem os fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, etc., né? E o ergonômico, aí a gente tem levantamento e transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo, posturas inadequadas de trabalho, trabalho em turnos. Acidente, a gente tem aí alguns de exemplos, né, que é um arranjo físico inadequado, que pode vir a trazer o acontecimento de um acidente, né, iluminação inadequada, incêndio, explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas e animais peçonhentos. Então, são todas citações aí ilustrativas, né? Eu não posso me restringir só a apenas esses, né? A equipe ali de saúde e segurança deve ter a capacidade, né, de, dentro das atividades ali que a pessoa exerce, né, enxergar os riscos que possa ter dentro desses mencionados aí, né, para conseguir controlá-los e então, caso não consiga, né, trabalhar aí também um plano de ação. A gente vai finalizar a nossa aula aí agora, né, por hoje. Eu vou deixar para vocês aí uma atividade para ser feita, né? Espero que vocês consigam. Caso não conseguir, me encaminhe um e-mail para eu estar conversando com vocês aí de perto, tá bom? Boa noite para vocês. Obrigado.